Astecas. Provavelmente você já ouviu falar isso? dos índios astecas, uma das tribos mais famosas que vivia na região do México. Eles ficaram famosos pela sua organização política e pela sua educação, mas também ficaram conhecidos. Eu acho que essa aqui é parte de um filme muito famoso, não sei qual é, estou a esquecer. Mas eles tipo tinham o hábito, quando vinha o sol eles cortavam a cabeça das pessoas. Pelos seus rituais macabros e seus bizarros sacrifícios humanos. Os astecas acreditavam que a lua e o sol eram deuses. E para agradar esses deuses, eles faziam sacrifícios humanos, arrancando o coração de vítimas vivas e cozinhando sua carne como espécie de oferenda. Se um deus asteca comiam. não ia querer que arrancasse o coração de pessoas vivas, não. Mas é porque tinha pessoas doentes, né, mano? Geralmente esses rituais eram feitos em época de lua cheia. E para você ter uma noção de quantas pessoas eram mortas no sacrifício, sobrava tanta carne depois que ritual que era distribuída para a população, que por sua volta cometia canibalismo e comia a carne dos amiguinhos que eram sacrificados para o Deus Sol. Muito mais fácil deixar a galera viver, não? Então. Anasazi. Anasazi é o nome de uma extinta tribo indígena americana, que surgiu por volta de 1200 a.C. Recentemente foi feito um estudo em cima dessa tribo indígena e foi descoberto que eles eram muito canibais. Segundo relatos de um padre espanhol que teria testemunhado o ritual, essa tribo americana Anasazi era bastante brutal em seus rituais. Mas bro, eu queria saber uma cena, como é que uma pessoa tem coragem de comer outra pessoa, bro? What the fuck, bro? Isso não é ter coragem, é algo depois de coragem, porque não é possível. Essa tribo americana Anasazi era bastante brutal em seus rituais. Na cerimônia, os índios cortavam a garganta dos seus inimigos, separavam os membros do cara em pedaços e distribuíam os membros entre a tribo que estava ali na cerimônia. O ritual era basicamente esse, a galera se juntava para comer os pedaços dos inimigos mortos. Damn, bro. Sentinelas. A próxima tribo é considerada a mais perigosa do mundo. Fica localizada em uma ilha perto da Índia, conhecida como Ilha Sentinela do Norte. Por lá vive a tribo mais isolada do mundo. Nessa ilha mora a tribo conhecida como Sentinelas, que é conhecida como o povo mais isolado do mundo. E essa tribo moraria nessa ilha há mais de 60 mas será que no mundo ainda existem essas coisas de tribo? Acho que o mundo já está tão atualizado para existir essas coisas, mano. Conhecida como o povo mais isolado do mundo. E essa tribo moraria nessa ilha há mais de 60 mil anos. A ilha é tomada pela tribo, que não permite que ninguém entre lá. É literalmente coisa de filme. Os caras ficam com flechas, pedras, lança. Se você chegar perto, eles simplesmente matam sem dó. Quando eles foram descobertos, várias tentativas de contatos foram feitas, mas os nativos nunca se permitiram entrar em contato com o mundo externo. E por eles serem bastante fechados e isolados, não temos basicamente nenhum conhecimento dos seus rituais e como eles vivem. E por curiosidade, galera, em 2006 eles mataram 2 pescadores que estavam muito próximos da ilha. E aí depois atacaram flechas no helicóptero que tentou aproximar e resgatar os corpos dos pescadores mortos. Os caras estão tentando derrubar helicóptero com flecha. Bom, tem muito mais informação a respeito dessa ilha e dessa tribo. Se vocês quiserem, quem sabe talvez a gente não faça um vídeo só a respeito dessa ilha. Ilha Sentinela. Tribo Mursi. Tribo Mursi. Isso só pode ser nada. A tribo Mursi, também conhecida como Murso, está localizada no sudoeste da Etiópia. E o grupo é bem grande, formado por cerca de 10 mil indivíduos. Mas imagina lá a dor que a pessoa sente quando corta o lábio e depois vai metendo aquela cena de madeira. Talvez depois quando sai é que já não dói, mas imagina o processo, tipo quando metem a faca e cortam aqui, porque dizem quanto o lábio maior for, és mais abençoado. God damn, bro. Qual é a benção que tem ali? E o grupo é bem grande, formado por cerca de 10 mil indivíduos. As mulheres Mursi têm a tradição de usar aqueles discos no lábio inferior ou nas orelhas. E isso é feito quando elas completam 10 anos de idade. Mas o que realmente chama a atenção dessa tribo são os homens, que andam fortemente armados todos os dias, protegendo a tribo. Fuzil, metralhador, AK-47, eles não largam de jeito nenhum essas armas para mostrar que sempre estão prontos para a guerra. E é justamente por causa das armas que esse povo é único, diferente dos outros. Por ser um grupo bem isolado, eles são bem ligados com a natureza. Respeita e ama a natureza acima de tudo. Mas não mexe com eles, porque senão você vai levar um tiro. Coroai.
Coroai, No isso pode sudeste ser da na Papua África Nova também. Guiné, existe uma tribo que vive no topo das árvores, a tribo Coroai. Os coroais praticam o canibalismo como forma de ritual para se proteger de um demônio chamado Kakuá. Segundo a cultura dos Coroai, quando uma pessoa fica doente, ela está sendo possuída pelo demônio Epa. Kakua. Para acabar então com essa doença, ou quer dizer, com o demônio Kakuá, Depois os imagina, é uma coisa que as pessoas lá já têm cabeça, tipo os membros da tribo cresceram assim, já têm na cabeça e não tem como moldar, ou tu não tens como tirar aquilo da cabeça deles, porque é aquilo que eles consumiram já desde crianças. The fuck? leões jogam a pessoa doente na fogueira. Essa merda aí vai sarar Vai agora. queimar É. todo o mal que está dentro dela, junto com a pessoa também que pega fogo. E depois que a pessoa já está morta, assada no fogo, eles comem seus órgãos que sobraram sem os ossos, né? Porque eles não gostam de comer ossos. É porque acho que é duro, né? O Mas não osso. tava com doença, eles não vão pegar Não depois. faz sentido. Então, dessa forma, Tá tacando bom, fogo no pobre coitado, depois comendo ele como forma de banquete, os coroais conseguem vencer o demônio e proteger todos os outros aldeões. Essa tribo existe até hoje e ela é totalmente isolada. O homem branco para eles é visto como um demônio branco. Ei. Não precisamos nem falar o que acontece se eles É. verem um homem branco. Morre. Os demônios, eles não gostam de demônios. Vai tacar fogo, filho. Asmate. As mães. Isso pode ser na África. Nossa também. próxima tribo é chamada de Asmat e também fica na Nova Guiné. Estima-se que essa tribo tem aproximadamente 70 mil membros. Where's the clothes though? Onde é que estão as roupas? Cadê as roupas? Fogo, mano. Eu acho que os países que ainda existem tribos hoje em dia, eu acho que eles não são tão desenvolvidos assim. Porque o que acontece? Primeiro desenvolve-se uma cidade e depois a cidade começa a crescer e vão desenvolver outros sítios, outras construções. E onde ficam as tribos acaba por ser desenvolvido também. Apesar de ter muita gente, pouco se sabe sobre as tradições e rituais desse povo indígena. Mas em alguns estudos e pesquisas, revelaram que o povo asmate não é tão bonzinho assim não. Eles eram conhecidos por assassinar brutalmente os seus inimigos. Os Asmates cortam as cabeças de seus adversários e comem elas durante rituais. Em outros rituais, esses caras bebiam urina junto com sangue e pegavam seus inimigos à força e tendo relações homossexuais para provarem Como é que que eram... existem essas fotos? É uma questão que eu faço também. Se eles comem as pessoas, como é que existem as fotos? Hã? Se os estranhos para eles são inimigos, como é que existem as fotos? Se algum de vocês souber como é que existem as fotos, peço que comenta aí porque eu quero saber. Como é que existem as fotos? Se não é possível a entrada de pessoas lá. sangue e pegavam seus inimigos à força e tendo relações homossexuais para provarem quem eram os mais fortes. Existe uma teoria de que essa tribo teria matado e comido Michael Rockefeller, um dos herdeiros de uma das famílias mais ricas e poderosas dos Estados Unidos. Segundo a investigação, Michael se perdeu no mar. O seu barco afundou e acabou parando na tribo dos Mas Asmates. se o seu barco afundou, ele foi fazer o que é sozinho no mar. Outras coisas também a pessoa parece que vai procurar. Que teria foi assassinado atrás. e comido brutalmente Michael. Será mesmo que foi os Asmates que matou ou será que foi os Coroai? Né? Ou será que foi os Tubarão? Canibais das Ilhas Fiji. Onde é que é as Ilhas Mano, Fiji? tem ó, canibais das Ilhas Fiji. Tudo é canibal, mano. Os caras comem todo de gente, velho. As tribos mais perigosas, você queria que fizesse o quê? É, os caras matam brutalmente e depois comem brutalmente também. Olha isso aqui, ó. Vou ler pra vocês assim, rapidão, amigo. Segundo estudos, comeu um padre reverendo chamado Thomas Baker. Após o mesmo tentar explicar pro chefe da tribo como usava um pente. O cara foi explicar como usar um pente, o padre foi lá pra fazer o carestia. O jogo Mas mano, imagina lá o cabelo de alguém que vive tipo numa floresta ou que vive numa mata. Não tem como entrar um pente, mano. Tem que cortar e depois quando crescer é que a pessoa começa a usar o pente. Como é que ele vai meter o pente no cabelo de uma pessoa dessas? Também está a procurar as coisas. usava um pente. O cara foi explicar como usar um pente, o padre foi lá pra fazer a Eucaristia. Jogou o padre na caldeira, filho. Tacou É. fogo no padre. Ó, vamos continuar a história. A tribo viu isso como uma ameaça. Por quê? Jogou o padre em uma panela, cozinhando seu corpo e comendo o padre praticamente inteiro. Olha o que sobrou do padre. A única evidência que sobrou para contar a história foram as solas do sapato do pobre reverendo que virou banquete de índio. Vou ensinar pra vocês. Se tu gostou do vídeo, já vai deixando o like, o seu comentário e se inscreva no canal. E deixa no comentário se você iria visitar uma ilha dessas. Porque eu e o Nick, eu não ia. I'm telling you.
I ain't going nowhere. I ain't going.